Bem-vindos aqui no canal Modernidade e Ciência, eu sou Paulo Bittencourt e hoje vamos dar sequência a um assunto muito interessante que é quanto custa a energia. Veja o dilema que está passando para a Alemanha com relação ao custo da energia em todo o território alemão. Então, se você gostar do vídeo, peço que coloque o seu joinha, se inscreva aqui no canal para continuarmos discutindo esse assunto que ainda terá muitas repercussões. Eu sempre comento em várias oportunidades que a termodinâmica, que é apenas um livro antigo de termodinâmica, ela é bastante implacável. A termodinâmica, desde que começou a ser fortemente estudada há uns 200 e poucos anos atrás, ela mostrou que para a obtenção da energia, para você transformar um carvão, um combustível ali que existia, um betume, né, que se queimava, um óleo de baleia que era usado também para obtenção de energia. Isso são regras na física que não mudam, realmente são leis físicas. Por isso que nós temos a primeira, a segunda, a terceira lei da termodinâmica. Então é uma grande ilusão que muitos oportunistas, sabe esse pessoal que ganha muito dinheiro sendo diretor de ONG, financiado muitas vezes por empresas que têm interesse no segmento de energia, sempre se perguntem isso, qual o interesse de tentar abolir certos tipos de energia com a desculpa da poluição. Da poluição a gente já resolveu há muito tempo. Há muito tempo. Você não ouve mais falar que uma usina de cimento polui. Você não ouve mais falar que uma fábrica de papel ela polui. Tudo isso foi sendo resolvido ao longo do tempo, né? Nós aprendemos nesses 200 anos como produzir, por exemplo, óleo diesel com baixíssimos níveis de enxofre, como reutilizar água em processos industriais, seja de produção de jeans, seja de papel, seja de vários produtos que usam toda uma questão de uma quantidade de água, algum produto. Então, essa desculpa de dizer que a poluição é uma coisa assim incontrolável, que o mundo está sendo... A quantidade de detritos, por exemplo, sendo jogados nos oceanos, que é de fato um problema seríssimo, não vem dos principais países industrializados. Vem exatamente daqueles países com enormes populações que ultrapassam, por exemplo, 1 bilhão e não tem a menor transparência do que eles fazem com o lixo. Então, não é simplesmente o Brasil, Estados Unidos, países da Europa, não, países aqui da América Latina que são os grandes responsáveis pelo lixo que está boiando nos oceanos, né? Então, vamos agora entrar num assunto para mostrar o contexto, porque quando no Brasil se tenta empurrar para soluções desastrosas, como por exemplo construir uma usina, que eu já tenho vídeos aqui que eu tratei, construir uma usina hidrelétrica sem reservatório, como Belo Monte, com todo o potencial que existe ali, e simplesmente em tese, porque haveria toda uma questão do reservatório, teria que mudar, né, populações, haveria ali uma emissão de gás, que é verdade, que é por um tempo, né, quando aquilo é alagado, enfim. Se paga o preço da falta de energia. Nós conseguimos não construir por muito tempo grandes usinas hidrelétricas de reservatório, nós paralisamos aí por praticamente 20 anos o término das nossas usinas nucleares. E você quer o quê? Você acha, sinceramente, você vai cair nesse papo dessas ONGs que dizem que o caminho é eólica e fotovoltaica? Então vamos ver aqui o caso da Alemanha, né? A Alemanha, depois daquele incidente já de 10 anos atrás do terremoto em Fukushima, em uma região marcada por inúmeros terremotos, o Japão acabou pagando o preço. E vejam que no acidente de Fukushima, a questão do terremoto, foi um terremoto muito violento, de mais de 8 graus, se não me engano, na escala Richter, não foi o que colapsou a usina atômica, foi o tsunami que veio na sequência, e a água, aquilo ele não estava previsto, e ele realmente inundou grande parte ali da usina e colocou aquilo
simplesmente colocou a usina fora do ar, mas gerando todo um potencial de contaminação, que acabou felizmente sendo contido, né? Bom, nessa ocasião, na Alemanha, a Angela Merkel, pressionada por esses movimentos ambientalistas, esses interesses, e é claro, porque na Alemanha você tem grandes empresas, até hoje, se vocês verificarem, que estão fortemente empenhadas na criação de baterias para carros, grande desenvolvimento das indústrias automobilísticas. Então havia todo o interesse em empurrar a Alemanha o mais rápido possível para uma planta energética, uma matriz totalmente baseada em fontes renováveis. E na época, quase 20 usinas atômicas existentes na Alemanha, começou um processo de desligamento dessa energia atômica. Vamos ver em 10 anos o que aconteceu, né? Só agora recentemente existem ainda 6 usinas em operação e 3 foram desligadas entre 2021 para 2022. Só que a instalação de geradores eólicos e fotovoltaicos não conseguem substituir a energia instalada dessas centrais atômicas. Então a Alemanha se tornou cada vez mais dependente de gás natural vindo da onde? Da Rússia, né? Que já é uma fragilidade. Porém a Alemanha tem as maiores reservas do chamado lignito, que é um tipo de carvão. E só no ano passado, 2021, no primeiro semestre, dados da própria Alemanha, eles tiveram que aumentar bastante o uso do lignito, aumentando em cerca de 25% a emissão de CO2 pela queima do carvão. Então veja que interessante, que ideia brilhante. Você desliga usinas atômicas, que não tem na Alemanha um histórico de terremoto e tal, uma energia limpa, né, que não queima, né, nada que é combustível fóssil, e você passa a usar o lignito para compensar a perda de energia. A questão da energia eólica no contexto da Alemanha e fotovoltaica, ela é totalmente inviável. Só para substituir essas usinas nucleares que foram desligadas, eles precisariam de cerca ali de 4.000 rotores, 8.000 turbinas para substituir só o que eles estão desligando agora recentemente. E 4 milhões de painéis solares. Ocorre que você não tem na Alemanha uma área suficientemente aberta. Por exemplo, você não vai colocar aqueles rotores, aqueles turbinas de vento do lado de uma cidade. Aquilo ali fica 24 horas por dia com aquele barulho ensurdecedor, né, com uma frequência baixa, girando e tal. Então as pessoas não querem a instalação disso. Tem se mobilizado contra. E os painéis solares você vai colocar onde? Né? A Alemanha não tem tanto espaço assim para simplesmente colocar os painéis solares. E isso fez com que ela tivesse que aumentar a queima de carvão e vai ter que fazer isso por um bom tempo. Outro dado interessante, né, quando se fala, né, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, não, substituição, como eu vi um jornalista dias atrás histérico, dizendo que não, São Paulo, uma ilha de calor, precisamos trocar o mais rápido, está atrasado, não sei, mas ele não fala nada em números, né? Mas a gente já fez os cálculos, né? Um ônibus elétrico desse seria maravilhoso, só que ele custa 3 vezes mais do que um ônibus a diesel de última geração do motor muito pouco poluente, que é o chamado Euro 5, e na Europa já existe o modelo Euro 6, mas o Euro 5 já tem baixíssima emissão de algum particulado, não sai tanto material particulado, isso está sendo medido na cidade de São Paulo. Então ele custa 1/3 do ônibus totalmente elétrico. Se essas empresas se endividarem para comprar esses ônibus elétricos na velocidade que o tal do jornalista, né, advoga, essas empresas vão ter que repassar isso para o custo da passagem. Ou vai ficar por isso mesmo. Quer dizer, o cara compra um ônibus que custa 3 vezes mais do que um ônibus que ele poderia adquirir e isso não vai impactar a passagem. Não, vocês veem que já tem toda uma discussão de subsídio, né? Metade, praticamente, quase metade
40% mais ou menos, da passagem do ônibus na cidade de São Paulo já é subsidiado pela própria prefeitura. Quer dizer, a gota d'água seria você acelerar um processo de eletrificação dos ônibus, sem falar em toda a infraestrutura necessária para carregar esses ônibus durante a noite. E ainda assim tem gente. Então, se vocês forem caindo nessas falácias, porque é sempre uma ideia muito bacana, né? Ver um cara da ONG, ele fala é sempre um ser do bem, o mundo vai ser melhor, não teremos poluição, olha que coisa fantástica. Dali a pouco, quando essas coisas se tornarem matematicamente inviáveis, ele vai dizer, mas afinal de contas, para que você precisa de carro? Mas para que você precisa se deslocar tão longe? Fique trabalhando aí perto da sua casa. Então aí o discurso vai sendo alterado, né, em função da realidade, né? Então vejam a questão aqui na Alemanha. A Alemanha já tem a mais cara energia produzida pela Europa. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Os cálculos aqui indicam que ela está 43% mais cara do que a média de custo por quilowatt dos outros países da União Europeia, né? Empatado com a Alemanha está a Dinamarca. Imagina um país como a Dinamarca, daquele tamanho, como ela decidiu ficar totalmente pendurado na energia eólica, os dinamarqueses pagam a segunda conta de energia elétrica por quilowatt da Europa. Evidentemente que para um país do tamanho da Dinamarca, para a população da Dinamarca, não chega nem a 10 milhões de pessoas, né? O fato da energia custar tão caro, e considerando que o país ainda consegue gerar coisas de alto valor agregado, ele não está liquidado. Imaginem se fosse acontecer isso em Portugal, com produtos de menor valor agregado, uma população mais ou menos do mesmo tamanho, necessitando de muito mais coisa na área de infraestrutura, se Portugal poderia se dar o luxo de ter um custo de energia no nível da Dinamarca, que essa é a grande questão. Se você empurrar os países que ainda precisam de infraestrutura, que têm um PIB per capita menor, para um custo elevado de energia, você irá condenar esses países para eterna subserviência em relação aos países mais desenvolvidos. É isso que está por trás. E é isso que o Brasil não pode cair, e é isso que eu sempre tenho tentado aqui alertar. Não vamos cair na falácia das ONGs, desse pessoal da mídia, realmente já muito ali próximo, né, com os interesses, aqueles correspondentes que só ficam falando sobre isso, né, tentando acelerar. Quando eu vi esse jornalista falando, temos que trocar os ônibus, tem uma empresa, né, chinesa que montou próximo de São Paulo, o quê? Uma fábrica só para fabricar ônibus elétricos. Então eu fico pensando, né, qual o interesse dessas pessoas em torcerem tão rapidamente quando eu vejo a pessoa realmente, né, nervosa ali, aguerrida, falando temos que trocar os ônibus, porque São Paulo, uma ilha de calor. Eu me pergunto, eu falo assim, qual o interesse? Qual o interesse por trás? Para termos esse custo adicional de energia, enquanto o país carece de uma série de coisas na área de infraestrutura, até metrô. Por exemplo, em São Paulo, a gente evoluiu nos últimos 50 anos numa velocidade muito baixa, né? Mas não, a solução, você imagina, né? A solução é nós que temos ali, eu acho que em São Paulo, 14 mil ônibus, nos empurrar para uma solução rodoviária, né, de ônibus, mas só que eles são elétricos, né? Desviando a nossa atenção quando o transporte de massa efetivo tem que ser via metrô e trens elétricos.